Você lembra em que mês nasceu? Janeiro, fevereiro, talvez dezembro? Porém, não importa. O que importa é que alguns minutos antes de respirar pela primeira vez, você estava muito confortável em sua primeira casa, a barriga de sua mãe. Ali você tinha tudo: comida, água, conforto, proteção e não precisava fazer mais nada além de dormir. Você tinha tudo de mão beijada. Porém, a partir do momento que nasceu, já chorou. Afinal, respirar pela primeira vez foi dolorido. Porém, mais dolorido ainda era saber que a partir daquele dia, você não teria mais nada de mão beijada. Foi ali que a vida te mostrou: a partir de agora, se quiser alguma coisa, vai ter que ralar pra conquistar. E hoje, eis você aí, olhando pra uma tela enquanto 1 milhão de preocupações flutuam em sua mente. Você abre o Instagram e vê gente se casando, comprando um carro, limpando a bunda com dinheiro e parecendo feliz. E aí bate aquele pensamento silencioso, mas cruel: por que comigo não? Você começa a comparar a sua vida com a dos outros e vê que você não tem o mesmo shape do Juninho, muito menos a inteligência de Elon Musk, nem o dinheiro que o mesmo tem. Em desespero, você fecha os olhos e diz: Deus, por que não comigo? E se eu te dissesse que Deus já te respondeu essa pergunta? E contou essa resposta em uma história escrita há mais de 3.000 anos. Uma história que, acredite se quiser, é idêntica à sua. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, em Jerusalém, o rei Davi, aquele que matou o gigante Golias, escolhia Asaf para ser chefe dos músicos e dirigente dos louvores no tabernáculo. Ele era como se fosse o líder do ministério de louvor naquela época. O tabernáculo era um tipo de tenda sagrada, feita com tecidos, madeira e metais preciosos. Ele era o lugar onde Deus habitava no meio do povo de Israel, onde o povo oferecia sacrifícios, orava e os sacerdotes se comunicavam com Deus. Agora, Asaf, além de ser chefe dos músicos, era cantor, escritor e profeta. Os dias foram se passando e o mesmo exercia suas funções sendo um grande homem de Deus. Mas mesmo sendo tudo isso, mesmo estando dentro da casa de Deus, um dia Asaf teve uma crise, uma dúvida que corroeu seu coração. Ele viu pessoas que nem eram da fé prosperando, ganhando dinheiro, vivendo com abundância e se revoltou. Como pode? Ele pensou. Eles vivem errados, zombam de Deus, mas mesmo assim parece estar vencendo. Com essa indignação, escreveu o Salmo 73, onde diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E ele completa, transcrevendo nos Salmos pensamentos que iam totalmente contra o que ele pregou por anos. Ele diz: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Você aí que tá me assistindo, você já se sentiu assim também? Como se todos os seus esforços de conquistar seus sonhos, viver a fé, fazer tudo certo fossem em vão? Enquanto aqueles que nem acreditam em nada estão vivendo de uma forma toda errada e estão conquistando o mundo e conquistando tudo. Pois é, Asaf sentiu o mesmo. Asaf naquele momento se viu como vítima. Pregou por tantos anos que as pessoas deveriam viver de modo que servissem a Deus, e agora ele mesmo considerava tal ideia inútil. Talvez hoje você esteja como Asaf, sentindo que a vida está injusta, difícil, mas Deus não te chamou para olhar para o lado. Ele te chamou para olhar para ele. Não compare os bastidores com o palco dos outros. Mais tarde, após desabafar aqueles pensamentos, a ficha do profeta caiu. Ele entrou no santuário, no lugar secreto, e lá Deus falou com ele. E podemos perceber isso no que ele escreveu: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Percebi que estavam em terreno escorregadio. Eles prosperam, mas estão a um passo da queda. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, fui ignorante. Agi como um animal irracional. Meu coração estava amargurado. Ao entrar no tabernáculo, Deus, de alguma forma, falou com Asaf. E ele, que não estava pensando muito bem ao se comparar com os pecadores, tomou para si uma ideia que seria escrita anos mais tarde. E essa ideia diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E você imediatamente precisa entender o que ele entendeu. Não devemos nos comparar
comparará com aqueles que vivem em aparente sucesso mesmo estando longe de Deus. Pois do que adianta todo esse sucesso se neles não há o verdadeiro amor de Deus? Você talvez não esteja no nível que quer estar na vida, mas você é infinitamente mais rico do que eles por ter o amor de Cristo no seu coração. E outro ponto, mesmo estando longe de Deus, os ímpios prosperam, pois não ficam se comparando com os outros, mas olham para si mesmos. Que habilidade de desenvolver? O que preciso fazer para chegar mais perto dos meus sonhos? É isso que eles pensam. Eles agem. Ora, se quem está longe de Deus consegue fazer grandes coisas, o que você pode conquistar com Ele ao seu lado? Entende que você está em vantagem? Você ainda só não conquistou o que tanto deseja, não porque Deus te esqueceu, mas porque você ainda não tirou da sua rotina os hábitos que te impedem de chegar lá. Tem coisa que nem adianta orar, é você que precisa agir. Enquanto você continuar procrastinando, dormindo tarde, acordando sem rumo, fugindo das responsabilidades, gastando o que não tem, se alimentando mal e infinitos hábitos horríveis, a vida vai continuar parada. Tem coisas que Deus só faz depois que você se move. E talvez O que esteja faltando na sua vida nem seja fé, mas atitude. Olhe para si, não para os outros. Pegue uma folha de papel e ao invés de se lamentar como Asaf fez, escreva os hábitos que vêm atrapalhando sua vida e os remova de sua rotina imediatamente. Ou melhor, para facilitar, de forma gratuita, eu quero te entregar algumas perguntas que me ajudaram e que com certeza te ajudarão a identificar o que está te impedindo de avançar na vida, o que vem te limitando e o que fazer para finalmente alcançar os teus sonhos. Fazendo esse exercício, você estará a um passo da sua evolução. E unindo isso com uma fé firme em Cristo, meu amigo, é impossível você não conquistar grandes coisas nessa vida. Ei, porém antes de você clicar, eu quero que você entenda uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso. Essa mensagem, essas palavras, esse vídeo pode até ter aparecido na sua tela por algum algoritmo, mas tem algo muito maior por trás de tudo isso. Talvez isso seja a resposta que você tanto esperava, a resposta à oração que você faz chorando no seu quarto, a resposta à pergunta que ecoa em silêncio todos os dias. Será que um dia eu vou conseguir? Sim, você vai, mas só se parar de fugir das suas responsabilidades. Deus não te escolheu para ser mais um frustrado, Ele te escolheu para ser exemplo, para ser luz. E luz não pode se esconder, luz tem que brilhar, mesmo que a escuridão tente sufocar. Você tem ideia do que pode acontecer se você mudar hoje? Uma decisão pode salvar seu futuro, uma escolha pode transformar sua casa, uma atitude pode impactar gerações que ainda nem nasceram. Basta de dizer um dia, basta de dizer que ainda não é o momento é agora. Deus já te deu uma resposta, agora é você que tem que levantar e agir. Então antes de sair desse vídeo, respira fundo, fecha os olhos por alguns segundos e fala com Deus, como se Ele estivesse do seu lado, porque Ele tá. E depois clica no link, responda as perguntas com sinceridade, porque isso pode ser uma virada de chave na sua vida. Pois bem, o meu nome é Brian Fernandes e essa foi a minha mensagem. Até a próxima.